sintonia, vocês devem estar estranhando, parece que eu combinei assim com o meu convidado, né? Os dois dedinhos, os dois informais, os dois leves e soltos para poder falar de algo muito, muito, muito interessante, que até hoje, em 5 anos de programa Sintonia, eu nunca toquei nesse assunto. Vocês devem estar super curiosos, mas antes de eu falar quem está aqui do meu lado e sobre o que nós vamos falar, eu queria que você desse um alô para os nossos internautas. Vai lá e volta para mim. Alô, internautas do programa Sintonia, sempre parabéns, a Beth é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, enfim, né, dispensa comentários, essa genialidade, essa sexalescência, né, que você fala. Fala de você, eu sou... Mas me chamo Kiko Campos, que o pessoal me conhece, e hoje eu estou aqui para falar um pouco do que a Beth quiser que eu fale. Tem tanta coisa que a gente já tem 5 agendados até o fim do ano. O tema que eu escolhi com esse jovem aqui, que aliás é uma inteligência assim ímpar. Eu adoro falar com gente inteligente. Aliás, só consigo falar com gente inteligente. Ele vem falar hoje do sincretismo religioso e o positivismo espiritual. Você pode imaginar, no século XXI, alguém vir aqui na frente, na All TV, falar deste tema? É preciso muita coragem, não é mesmo, Kiko? Eu acho que não, eu acho que é um tema que tá fácil, tá na pauta, né? Então, ainda mais com pandemia, tudo isso. Então, aliás, ó, vocês estão vendo, né? Ele acabou de tirar o próprio pé, ele veio de máscara, todo mundo cuidado. Quem é o Kiko Campos? Na realidade, ele tem um nome lindo, Jefferson. Jefferson, mas ninguém te o conhece. mercado só me conhece por Kiko Campos. Então vamos deixar por Kiko Campos. Me ajudou muito na campanha. Obrigado, valeu, tá? Foi de lá que eu conheci ele. Foi o grande ganho da minha campanha, foi ter feito grandes amizades, né? Ele é bacharel em Direito pela PUC São Paulo, publicitário dos bons e atua no ramo da comunicação e planejamento governamental, consultor da ONU em políticas públicas para a América Latina. Caramba, hein? Morou em Israel, Londres, e participou de projetos da ONU em campos de refugiados na África e Oriente Médio. Kiko, dá uma viradinha aí no cabelo, assim, ele é judeu sefarade. Kippah. E o tempo que viveu em Israel se dedicou ao serviço militar e aos estudos da Cabala e do judaísmo. Quando eu fui convidado para vir aqui, eu quase falei, vamos falar de Cabala, aí ele sugeriu outra coisa, eu sou flexível até a página 2 e a gente concordou que... Não, mas tudo bem, a gente pode falar de Cabala. Pode entrar aqui um pouquinho. Vamos marcar uma hora aqui, porque como nós não estamos no estúdio da OTV, a gente tem flexibilidade, mas existe mais ou menos uma métrica. Kiko, fala pra mim, qual é hoje, na sua opinião, que sempre é a opinião de cada um, o papel das religiões? Então, olhando para os nossos internautas, por favor. A religião, ela nasce quando o ser humano começa a entender um pouco mais da presença física dele na Terra. Né? Tem até um escritor muito bom, aí, muito da moda, um judeu também, e é um judeu não tão religioso, não é? Mas é um judeu que está famoso, que é o Yuval Noah Harari, que escreveu Sapiens, né? Homo Deus e as 21 lições para o século XXI, que ele fala bem isso, né? Quando nós saímos da fase de caçadores-coletores e passamos a sociabilizar, quando a gente entra na Revolução Agrícola, o homem, por uma necessidade de controle de espaço, de controle social, de controle de família, ele acaba entendendo que existem forças que são maiores que ele não domina. Né? Então, o fogo, por exemplo, que ele tem o domínio do fogo em acendê-lo e apagá-lo, mas ele não tem o domínio de uma combustão natural. Ele não tem domínio sobre um vulcão, sobre uma tempestade, um furacão, ele não tem domínio sobre o dia, sobre a noite, sobre efeitos da nossa natureza, que ele acaba associando isso de uma forma espiritual. Ele converte isso para uma entidade. Dali ele passa, entendeu, a cultuar, ele passa ele justifica através dessa divindade a crença dele em algo maior. Então ele sai de caçador-coletor, porque nós éramos caçadores-coletores, né? Só, enfim, essencialmente isso. Matávamos para comer e ponto final. E começamos a criar também, tem uma coisa que é importante,
para todos os internautas, que aí começa a nascer o conceito de família, né? Porque vem na Revolução Agrícola essa mudança, essa condução, né, que a gente tem de conceituar a família. Muda-se tudo, inclusive o nosso modelo metabólico. Porque com a monocultura, com o trigo, a descoberta do trigo, vem o carboidrato, e é daí que a gente passa a ficar gordinho. Tanto é que, assim, é muito comum, né, você dar um Google lá, você vai ver que existem, como é que se diz, dietas paleolíticas, já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas nunca fui pesquisar. Porque eles só comiam, assim, o caçador-coletor, ele só comia, entendeu, a carne, não é? Que era a proteína, ele comia as castanhas, né? O coco, a fruta e algumas verduras que ele identificava através de um animal, porque a alimentação ela cresceu no processo de observação. O ser humano passou a observar animais que tinham semelhanças com ele, por exemplo, o macaco. Então ele viu que o macaco comia uma manga, ele entendia que aquilo não matava ele. Ele comia uma banana, porque como é que ele poderia identificar o que era veneno? Ele passou, entendeu, a comer aquilo, a moldar a dieta dele, observando os animais. Então foi assim que ele construiu. Com a Revolução Agrícola, ele entra na história do trigo, né? E aí você processa, naquela época, né, Mel? podia comer trigo, hoje não pode mais, a farinha que é muito processada, é muito né? processada. Mas mesmo assim, é aí, Beth, que explode, entendeu? A mudança física, estrutural do processo metabólico. Porque naquela época não tinha gordo? Não tinha porque eles não tinham, primeiro que eles não tinham a noção de residência. Eles eram nômades, né? Completamente. Tinham que buscar alimento em outro perfeitamente, lugar. Porque aquilo, na cabeça dele, determinada manada, determinado grupo de animais que tinham ali, ele abatia aqueles animais e mudava para outro para poder abater mais animais e para buscar, às vezes, até uma mudança de clima, uma mudança de água, não é? Mas desde essa época já existia essa religiosidade? Não, ou ainda ele não? passa a observar quando ele cria o conceito de família, quando ele vai escrever a história dele. Né? Quando no momento paleolítico, o homem começa a escrever nas cavernas, a contar a história, que está na moda hoje, o tal do storytelling, né? Muito na moda. Então isso já era feito por eles lá, porque eles vão desenhar e eles atribuem a essa entidade que é a natureza esse processo divinatório, esse processo enfim, ele passa a tornar a coisa divina, e sagrada. Se era pro bem ou pro mal, era Deus, era essa divindade. Sim. Que não precisa necessariamente ser Deus, sim, né? Pode ter várias nomenclaturas. Várias nomenclaturas, né? O nome Deus, especificamente, Hashem, né, que é um nome para nós, assim, importante, Deus, porque para o judeu ele é uma expressão de força, né? O judaísmo trata Deus de uma forma extremamente objetiva, né? Eu estou com o cara aqui do lado, chamo o cara para conversar, senta aí, vamos tomar um café. A gente tem essa habilidade. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, era evangélica, de uma denominação X, não me lembro qual que era a denominação. E ela falava que a gente era um povo escolhido, né? E minha mãe sempre falava assim, povo escolhido para sofrer. Mas assim, Abraão é a primeira, tá muito na moda, né? Porque a Record tá fazendo propaganda aí, nós estamos aqui na Alt TV, né? Mas, enfim, né? Não, Luquete, me perdoa aí, mas enfim. Tem uma novela aí, a Gênesis, falando sobre isso, sobre a criação. Mas esse conceito de Deus que nós aqui, entendeu, ocidentais temos, ele nasce com Abraão. Porque os egípcios, os assírios, entendeu? E outras civilizações, que assim, elas tinham outro conceito de Deus. Elas tinham, entendeu, o politeísmo dentro do seu princípio. Então, no Egito você tinha Amon, você tinha, enfim, Osíris. Passavam a adorar, assim, como aquele de Moisés, né? Aquele, não era um carneiro? Sim, era uma vaca de ouro. Vaca de ouro? Sim, então, Baal. Aquilo tudo era adoração por algo divino, né? Perfeitamente. E que é assim, ó, esse inconsciente
né, o ser humano ele sempre teve na sua composição. Costumo dizer que nós temos um DNA espiritual. Nós temos um DNA físico, material, mas a alma tem o seu DNA. Para nós judeus, a gente acredita que todas essas teorias científicas, elas estão explicadas na Torá, de forma simples. Então, o Big Bang está lá na Torá. Então, é só você dar uma olhada e você vai perceber lá. Existia um silêncio que se faça luz. Se faça luz. É então, a explosão, é o Big Bang. É uma metáfora a história de Adão e Eva, né? 100%. 100%. A gente não vai discutir, claro. Mas que né? Sim, assim, a Bíblia ela é um instrumento extremamente vivo, tá? Real, e o Velho Testamento extremamente metafórico, porque era um livro de conceito, um livro de princípios, um livro onde você tinha que ter assim, uma exposição da conduta moral, da conduta, entendeu, sabe, sociocultural do mundo. Mas não para nós, né, a Cabala diz muito isso. A Cabala trata a Torá como um grande livro de códigos, até porque, né, o alfabeto hebraico, né, as letras elas têm valores numéricos. Então, assim, qualquer palavra que você emana, qualquer nome, ele tem um valor numérico. E esse valor numérico, ele tem uma identidade, entendeu? Tem uma energia com o universo, perfeitamente. Então, tudo está dentro dessa composição. Até porque as culturas mais herméticas, se você pegar, né, as sociedades secretas, por exemplo, como Rosa Cruz, a maçonaria, tratam a questão, entendeu, sabe, dos números com uma força muito grande. E as religiões também. Você pode ver que o próprio cristianismo trata, entendeu, a questão de Deus de uma forma numérica. Deus, Filho e Espírito Santo, é a Trindade, são os três. O 3 é o número da perfeição, não é? O 18 representa um número importante para a nossa colônia. O 8 é infinito, perfeitamente. Então você tem toda essa parte numérica que é importante para o entendimento da espiritualidade das pessoas, como é que as pessoas construíram isso. Mas basicamente a gente passa a acreditar em Deus quando a gente deixa de ser caçador-coletor e viramos, entendeu, uma sociedade jamais, quando a gente entra na Revolução Agrícola. É aí. Eu tenho uma opinião que é minha, tá? Quando eu falo em palestra ou nos meus vídeos, qualquer coisa, assim, é sempre a minha opinião e eu não sou a dona da verdade. Tudo bem até aí? Não, 100%. Não, né? porque assim, eu não quero impor meu pensamento, só que eu não concebo a minha vida sem estar conectada com o espiritual. Se eu acordo, abro os olhos, é uma energia que eu tenho, e essa energia vem de onde? Só porque a Terra é redonda e que a gravidade está me segurando com o pé no chão? Não. Eu tenho que ter algo maior, algo mais. Tanto para o bem como para o mal. Se for uma coisa boa, sou super grata. Se não for tão boa, também sou grata. Eu acho que, assim, sobre o universo da Cabala e até de algumas... o judaísmo, tá? O judaísmo, em detrimento de mais duas religiões, são bem parecidos no seu conceito sobre essa crença de Deus, sobre essa segurança, sobre estar certo. O judaísmo, o budismo e o espiritismo, o kardecismo aqui no Brasil, mesclado com as religiões afro, né, culturais, né, as religiões africanas, tem muito a questão da vida após a morte, dessa sequência. Né? Eu só posso crer plenamente nisso, e por uma razão até simples de entender. Eu creio na vida após a morte porque só assim a vida pode fazer sentido e dar sentido a dois sentimentos que são extremamente importantes e antagônicos e que caminham junto na vida de todos nós, seres humanos, que é o amor e o ódio. Como é que você explica sentimentos tão empatia, profundo, empatia, antipatia, é uma que coisa notória. Você já percebeu que você você conhece uma pessoa? Parece, nossa, mas te conheço faz tempo. Não parece isso? Eu acho que não dá para ser, eu não consigo ser, como é que se diz, darwinista. Eu não consigo ter essas teorias, entendeu? De Darwin. Eu acho que Darwin morreu atestando que ele acreditava em Deus, né?
mas eu acredito na ciência. Ele tem a teoria da evolução, mas ele não excluiu Deus. Eu sou um evolucionista sob o ponto de vista científico, sabe? Eu acredito perfeitamente que nós descendemos do macaco em todas as suas origens, mas acredito que aquele macaco, aquele símio lá, entendeu? Sabe, de 1 milhão de anos atrás, o Elo Perdido, Lucy, e aí vai, eu acredito que ele era um processo de depuração espiritual, e que todo judeu acredita, todo espírita, todo budista acredita, de formas diferentes, com colocações diferentes, mas eu sempre acreditei e cresci acreditando nisso, e é uma tradição oral muito forte nessa crença dentro da Kabbalah, dentro assim, do judaísmo mais místico, de que sim, o processo evolucionista, sabe, tá aí, mas que ele descende de uma carga espiritual. Então... Meu porque, antigamente, os grandes mestres tinham conexão com o espírito, com o elevado, com o superior, com o divino. E depois nós perdemos, por causa dessa materialidade, foi se perdendo. Há quantos 1000 anos atrás existiam mestres que se conectavam com o superior? Há muitos. Hoje, algumas pessoas. Eu acho até que a gente pode até fazer uma analogia até um pouco mais curta e mais breve, não é? Para definir, assim, para que vocês pensem em casa e façam Aqui essa é provocação, avaliação. pode provocar. Fica aí a provocação. Se a gente acredita que nós somos... Em primeiro lugar, eu acho assim, você tem que dividir quem acredita efetivamente em Deus e quem não acredita. Não é? Mas para aqueles que acreditam e que querem ter alguma certeza dentro da ciência, o que eu penso, eu falo para que as pessoas façam o seguinte exercício, tá? Se nós somos um composto de átomos, e dentro desses átomos de carbono 14, dessas moléculas, nós temos uma estrutura elétrica, que está aí prótons, nêutrons e elétrons, que compõem o núcleo de um átomo, e a gente sabendo que, nós podemos fazer a fissão, a fusão disso, e que abrindo um núcleo de um átomo, você expõe energia pura, essa energia não morre, ela transmuta. Exatamente. Esse carrinho que nós estamos aqui precisa ser cuidado, porque vai atravessar a nossa vida, ele vai ser estacionado, nem a roupa que você vai embora você escolhe, alguém escolhe por você, e essa energia volta. O budismo é mais cético. O budismo ele tem limitações, não sobre o ponto de vista de expansão da consciência, mas de entendimento desse processo, de entendimento de Deus. Para o budista isso não importa. Não importa se Deus existe ou se não existe. O que importa é a sua condição espiritual. Para o budista não importa se você vai reencarnar cachorro ou se você vai encarnar, entendeu? Se na outra encarnação você for um cachorro ou Napoleão Bonaparte. E importa o que você faz nessa vida? Importa especificamente o hoje e o agora. Porque é a única vivência que você está experimentando. Comprovadamente é a única vivência. Faz um tremendo sentido. Sim. Não, porém, você acredita em futuro? Tem futuro? Futuro é agora, nesse mundo. Pois é, porém, existe uma coisa, que é outra coisa que eu chamo a atenção para uma crença de uma vida com propósito, e uma vida que seja superior a tudo isso que a gente acredita, não é? Se fosse para ser diferente, nós não precisaríamos dessa inteligência. E essa inteligência que agrega, é isso que constrói. É isso que faz da gente viver em sociedade. Se está tudo bem ou não, se é com um viés político, ideológico, de esquerda ou de direita, aí já é outra coisa. Né? Mas, enfim, a sociedade, ela se completa de forma espiritual porque só aí faz sentido. Porque senão, coisas como o direito consuetudinário, quando a gente faz a faculdade de direito, se aprende lá, um dos primeiros princípios é você conhecer o que é, sabe, o direito consuetudinário. O direito já nasce com a gente. É inerente, né? Ele é inerente, porque você já nasce com alguns sentimentos que são de preservação da espécie. Tá bom, um evolucionista vai te falar isso, um cara que não acredita em Deus, sim, mas isso é um processo natural, é uma coisa genética da gente em preservar a nossa espécie, de não matar o próximo. Tá? Mas e outros conceitos, como não trair, não roubar, não mentir,
entendeu? Não cobiçar a mulher do não cobiçar a mulher do próximo. É verdade. E daí vai. Isso já nasce com a gente. Muito antes de Moisés ir lá, entendeu? Escreveu Sabe? E psicografar os 10 mandamentos, esses conceitos já existiam. Uhum. A criança ela já nasce. É um debate profundo, dá para ir pra gente debater, sabe, com 1 milhão de pessoas, dá para trazer Freud, Skinner, Jung, entendeu? Enfim, até Karl Marx dá para colocar. Gente, o cara é culto, hein? Mas estão só escutando, assim, você não é inerente do ser humano. A primeira coisa, a preservação da vida, e quando ele sai de uma métrica de caráter que já está dentro da gente, que já é consuetudinário, já é nosso, ele se questiona. E também bem ligado ao meio ambiente, né? Se os pais são católicos, a tendência é que os filhos vão ser católicos. Sim. Com o decorrer do tempo, sim. Por exemplo, eu sou cristã, fui batizada, católica e tal, mas hoje eu já sou muito mais inclinada para a doutrina espírita, que não é uma religião. Gente, não é uma religião. Do que o catolicismo, porque o catolicismo, na minha opinião, ficou muito, não é ultrapassado, mas bitolado. Será assim? O que acontece? Porque é o seguinte, a gente reencarnação, estava falando a questão de religião, né? Como que eu posso... Voltando na pergunta, então, o segundo momento da construção da identidade religiosa do homem é o fator de controle. Então, a religião começa a criar em volta do homem um escudo de proteção que acaba extrapolando a esfera espiritual, porque existe, Beth, nossos amigos, existe uma diferença muito grande do que é religião, do que é espiritualidade, do que é sagrado. Sagrado, para mim, é tudo. Não é, depois discutir religião. A religião depois acabou virando, ela é um fator, um mecanismo de controle. Pô, Kiko, mas você não é judeu? Sim, eu sou judeu. Sou judeu por N razões. Né? Porque minha mãe é judia e o judaísmo é matrilinear, porque os meus avós eram judeus e a nossa tradição é assim. Enfim, eu sou judeu. É até um debate mais profundo, né? Uma outra hora a gente volta aqui para falar o que é ser judeu. Você veio me contar. Para mim, judeu é um estado de coisas, não é só uma nacionalidade ou uma origem étnica, né? não é só geográfico. Até porque, até antes de 1948, a gente estava disperso no mundo. Não, Israel não era nosso. Não é? E há quem ache que não é. Pois é, essa briga continua, né? Essa briga está aí. Essa briga tá aí. Mas você falando isso de religião, como é para você a religião no Brasil? Então, o Brasil é um país riquíssimo. Espiritualizado pra caramba, né? Muito. E sobre todos os aspectos, tá? Positivos e negativos. Sim. O país, o Brasil é um país muito rico sobre o poder espiritual. Para você ter uma ideia, o kardecismo só vingou aqui. Kardec era um professor francês que não chamava Kardec, era Rivail. Como só vingou aqui, não está ensinado? Não. Ele é muito pequeno. O Brasil é muito forte. Muito forte, mas ele é muito pequeno, principalmente onde ele nasceu. Aonde ele nasceu, ele é considerado uma cultura mística, quase uma bruxaria ali do cotidiano da década do século XIX. Né? O sincretismo religioso brasileiro, ele é tão grande, ele é tão forte, que ele acaba adaptando. Né? É muito comum, por exemplo, você ver, eu costumo falar que não existe ninguém mais macumbeiro do que judeu no Brasil. Eu tenho um monte de amigo que vai à sinagoga, entendeu, de sábado de manhã, mas que tem um amigo que é pai de santo e se consulta lá para tirar, entendeu, para jogar um búzios, uma carta, um baralho. Não é? Mas no Brasil tudo é válido. No Brasil esse sincretismo é muito rico e ele tem uma história, né? Ele tem uma história. Primeiro que, assim, a grande massa de colonização no Brasil no século XVI, ao contrário do que a escola ensina, chamando até a gente de uma forma pejorativa de degredados, essa não é uma verdade. Na verdade, né, os cristãos novos e os judeus eram obrigados a tentar uma oportunidade num país como o nosso, numa colônia, né, enfim, num país recém-descoberto, porque a demanda do Santo Ofício, a Santa Inquisição espanhola já tinha chegado em Portugal no século XVI, e Portugal endureceu
não é, né? O catolicismo português endureceu. Deu uma espanada. Mas... Deu uma espanada. Tanto é que assim, o Brasil foi constituído de judeus nobres, né? E muitos deles, ninguém passa pelo inconsciente das pessoas e as pessoas não sabem. Fernão Dias Pais Leme, eram, né? Borba Gato, Raposo Tavares, sabe? A grande maioria dos nossos bandeirantes eram judeus, né? Ou então cristãos novos, que tiveram que fugir e se converter no processo. Nós temos eu tenho um judeu amigo meu, um cineasta brasileiro, super famoso, um dos produtores de Castelo Rá-Tim-Bum. Entre os filmes que ele tem, tá É de Morte, Família Vê de Tudo, tem o que mais? Desmundo, que é um filme que mostra isso que eu ia falar. Alain Fresneau, um cineasta brasileiro famosíssimo, o Alain, que também é judeu como eu. O Alain fez um filme com a Simone Spolidoro, o Osmar Prado e o Caco Ciocca, que também é da Colônia, que conta bem essa história desses judeus marranos portugueses que chegam aqui no século XVI. Então é muito bem, recomendo a todos vocês. Tá? Me cobrem, eu vou deixar para a Beth, eu vou mandar para a Beth um DVD desse. Pode mandar tudo que você quiser. E eu queria comentar, assim, muito gentil aqui o meu amigo Kiko, aliás, que foi uma grande aquisição do ano de 2020. Obrigado, tá? Beth. Você sabe que estamos ligados, né? Olha o que ele trouxe de presente para mim, os 72 nomes de Deus. Tecnologia para a alma. Coisa que eu mais gosto, gente. Ontem eu ganhei um livro de um amigo. E hoje estou ganhando outro livro de outro amigo. Quer me agradar? Me dá um livro. Que bom. Eu adorei. Posso retribuir? Pode, claro. Então, o Kiko, nas horas vagas, ele é músico. Toca bateria. Ele toca bateria e você vai escolher. Esse aqui ele é autoral. Esse aqui foi o autoral. Quero o autoral. Pronto. Eu gosto de. Nem deixou eu gosto, não, mas eu gosto se é autoral. É autoral. Que aí tem a sua essência. Tá e aqui, ó. Pena que eu não te conheci, porque senão você ia estar fazendo parte desse livro, #Atitude é Tudo. Aliás, eu vou ter que escrever mais um Atitude é Tudo, porque deve ter umas 80 pessoas de atitude que eu gostaria que tenha. Qual você escolhe, ó? Autoconfiança, oxigênio da vida. Atitude é tudo. É tudo. O que mais falta, gente, atualmente? Não para o brasileiro, mas no mundo, não é a atitude. Atitude é tudo. Nossa, obrigado, Beth. Você sabe que nós temos horário, né? E a gente não falou metade do que eu pretendia. Ele ainda nem falou de cabala. Mas eu vou combinar uma coisa com o Kiko. Quando a gente voltar para os estúdios do AutoV, eu queria até chamar o Luquete, porque o Luquete nunca aparece, né? Vamos fazer um debate, que eu acho maravilhoso. Mas vamos lá. Você já falou que vocês acreditam em vida após a morte. Então isso está maravilhoso. E o que para você, Kiko, no mundo interconectado, representa a internet e as religiões? Então, você sabe que tem uma Olha lá para ele. Tem uma cena que é emblemática de um filme que fez um grande sucesso no Brasil, que é Nosso Lar. Eu sou judeu, né? Minha mãe é judia e meu pai é goi, né? Como nós falamos, né? Então, meu pai sempre foi espírita. Eu venho de uma família judaico, entendeu? Espírita cristã muito forte, né? Então, meu pai tinha uma relação com o Chico, minha família ia uma vez por ano, ia visitar o Chico em Uberaba, a gente tinha tudo isso. Eu tenho até uma afirmação para fazer, uma homenagem à CIP, a Congregação Israelita Paulista. Ela fez uma semana de homenagens quando o Chico faleceu. O Chico tinha um apreço pela CIP e assim, rabinos muito conhecidos aqui do Brasil, Newton Bonder, enfim, todo o rabinato brasileiro tinha um respeito por ele, né, muito grande. E a CIP fez uma homenagem, porque o Chico era, sem sombra de dúvidas, um ser humano fora do padrão. Fora do padrão, não há como discutir isso, né? Completamente. Tem coisa que a gente não discute, né? Fato. Era um fato, né? Então, isso já possibilitou que eu tivesse essa percepção da vida após a morte, né? Mas tem uma passagem no filme Nosso Lar, que é emblemática, né? Lá, André Luiz já escreve lá na década, né? Chico, psicógrafo, escreve na década de 40 ou de 50, não sei precisar o ano do livro André Luiz, mas ele já mostra lá no plano espiritual a pessoa vendo como se fosse em uma tela de um iPad, alguma coisa assim,
enfim, se comunicando, né? E naquela época nem Sabe? existia nem ainda existia. internet. E vendo lá o vídeo da família chorando pelo cara e passando por tudo aquilo. Eles foram precursores, então, né? Foram precursores mesmo, assim, é muito instrutivo, entendeu? O livro Nosso Lar, vocês verão coisas lá, o livro e o filme, né? Que são muito legais. Então, o que eu penso? Eu penso assim, ó, a internet, sobre o meu ponto de vista, ela veio para amplificar, entendeu? O debate religioso. Eu acho que a internet foi a grande descoberta daquilo que a gente queria, que a gente sempre sonhou, que era um mundo ecumênico, um mundo onde todo mundo pudesse sentar na mesma mesa e debater as suas origens, as suas raízes espirituais. O africano, não é? O europeu, o asiático, né? O sul-americano, com a sua diversidade cultural, não é? Hoje você vê o índio o índio brasileiro criando, entendeu, sinergia, fazendo seus blogs, falando da espiritualidade dele. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente vê que a internet está passando por um processo de ressignificação, né, de reconstrução no seu modelo de identidade, porque ao mesmo tempo que ela produz um debate grande sobre espiritualidade no mundo... Conecta, né? Conecta, né? Hoje você vê, aqui em São Paulo, nós temos um rabino muito divertido, muito legal, que é o Rabino Dudu. Conheço, né, meu, a minha sinagoga é uma sinagoga muito fechada. Porque o ortodoxo é assim, eu não sou ortodoxo, eu sou um judeu secular, né, assim, comemoro as festas. Sábado você tem Não, de forma alguma. Sábado não pode fazer nada. Uma vez eu fui tocar numa feira no Anhembi e no sábado eu não pude tocar piano, porque era judeu o stand. Pois é, não dava, né, meu? Assim, a gente já está bem adequado. Assim, eu me adaptei. Eu respeito os racídicos, eu respeito, entendeu? Todo o racidismo, toda a história racídica do judaísmo. Porém, enfim, eu fui criado de uma outra forma. Eu fui criado de uma forma mais secular. Que radicalismo, eu acho que sim, tem que ser o caminho do meio, né? Assim, eu vou até te falar, não é uma defesa, você está defendendo. Eu acho que aquilo que você falou do cristianismo, não é? Eu também já uso esse argumento dentro do racidismo e dentro de algumas colunas. Para você ter uma ideia, eu fiz um retiro espiritual em 2018, 2019. Eu fui convidado, eu já conhecia, já tinha ido para lá, mas en passant, de forma bem, assim, conhecia porque fui fazer uma visita para uma empresa e o mosteiro ficava no meio do caminho. Mas o ano passado, em 2019, eu fiz me inscrevi para um retiro espiritual de carnaval, foram 6 dias, onde eu fui para um mosteiro zen budista chamado Morro da Vargem, para Fortes, tá? 5 horas da manhã, para Fortes. 5 horas da manhã, meditação. Sem uma palavra, sem falar com ninguém, das 5 às 6. Aí continuando sem falar, café da manhã, das 6 às 7. Aí das 7 às 11, meditação. Tudo bem. Foi assim impressionante. Então, por exemplo, foi bom. Mas já é um modelo de budismo, o zen budismo, que é o budismo mais japonês, ele é sistemático. Ele tem toda uma tradição que beira o militarismo. Entendi. Você está entendendo? Então, por exemplo, assim, o catolicismo é a mesma coisa. As religiões, entendeu, cristãs, tanto as pentecostais, as neopentecostais e as presbiterianas, a messiânica, enfim, a metodista, tem as suas regras, tem os seus dogmas. E aonde entra a internet? A internet, eu acho que ela tem funcionado para romper com essa barreira de dogma, para que as pessoas tenham acesso. Então eu estava te falando do Rabino Dudu. E aí passem a fazer escolhas, né? Passem Porque às vezes a gente não faz a escolha por desconhecimento. O judaísmo não é proselitista. Ninguém, você não vai ver como, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, respeito, tem todo o respeito pelo Edir Macedo, enfim, eu acho que cada um na sua. Aqui a gente não critica ninguém. Claro, mas ali tem uma placa dizendo entre. Eu acho bonito isso. Eu gostaria que o judaísmo fosse assim. Porque eu já passei por momentos de levar um amigo na sinagoga e ele respondeu um inquérito antes de poder entrar.
No Brasil, a sinagoga é assim. Nossa, A cultura do judeu brasileiro ela ficou fechada. A colônia, por mais que ela esteja miscigenada na rua, e por mais que você veja judeus de todas as matizes, Luciano Huck, enfim, Luiz Amel, quantos famosos tem? Serginho Groisman, Caco Ciocler, enfim, mas que você veja, né, no universo da minha colônia, judeus que levam uma vida completamente normal e cotidiana, sem tanta regra, né? sem tanta regra, dogma. ao mesmo tempo, você tem por trás da nossa colônia uma colônia cheia de regras, cheia de sistema, cheio de dogma, e que é assim, e que eu acho que já não combina com o século XXI. Não combina. Eu respeito, mas eu acho que não combina. Ô Kiko, você sabe que nós estamos no nosso tempo estourado, né? Não sabia. Lamentavelmente. Então é o seguinte, eu tenho duas coisas que eu ainda queria perguntar. Tá bom. Não sei se você vai poder falar, porque senão nós vamos ter que ter outro programa. A gente corta, Tem problema. eu troco de roupa e a gente grava outro. Eu também, eu troco de outro. Troca de roupa. Eu queria muito que o Kiko falasse sobre Kabbalah, que era a minha primeira intenção quando você... Tá. Você consegue sintetizar Kabbalah em pouco? Super simples. A Kabbalah, ela Essa é é uma... uma outra pergunta, que é quem é o Kiko, né? Tá. Vocês estão vendo que esses jovens são super... A Kabbalah, ela não é uma doutrina dentro do judaísmo, tá? Mas a Kabbalah é uma escola mística judaica que basicamente, tá? Basicamente eu vou resumir a Kabbalah em uma frase da minha mãe. A Kabbalah ela leva para você, assim como o budismo e o espiritismo, o conceito, entendeu? Sabe, que é o conceito forte para quem crê na espiritualidade, que é a lei de causa e efeito. Eu vou resumir a Kabbalah, a lei de causa e efeito. Então tem duas passagens que resumem a Kabbalah. Tá? A primeira passagem é uma frase da minha mãe. Aliás, posso? Pode. Dona Fifi? Dona Fifi. Parabéns pelo seu filho, viu? Tô apaixonada pela cultura dele. Eu gosto muito de estar com ele aqui e ele poder transmitir isso para os nossos internautas. Valeu aí. Dona Fifi, eu cresci ouvindo a Dona Fifi o seguinte: ô camarada, você planta banana e quer colher maçã? Não vai rolar. Não dá, não vai rolar. Isso é a Kabbalah. Sim. Quem planta banana, colhe Pode banana. Exatamente. Quem planta maçã, colhe maçã. Tá? E tem um rabino chamado, enfim, o Rebbe Lubavitch, que a gente segue muito, que é um rabino racídico do século XII, eu acho. Ele que reestruturou todo o conceito judaico no mundo, né, principalmente no judaísmo, né, oriental, porque ele é da nossa, ele é um Ashkenazi, né, da nossa colônia oriental, mais oriental. Eu sou um sefaradi, um judeu árabe, né, meu, Pois ele traduz tudo. misto de italiano com português, com sírio, tá todo mundo ali no mesmo barraco. Mas, enfim, ele costumava dizer o seguinte: tem uma história que um aluno chega para ele e fala: mestre, né, o Rebbe, o que resuma para nós a vida? E ele fala: a vida é amar teu próximo como a ti mesmo. O resto é perfumaria. Tá certo. O resto é acessório. Primeiro que a gente tem que se amar, porque a pessoa mais importante do universo somos cada um de nós. Porque se eu falar que você me dá um sorvete de chocolate agora, você tem para me dar? Não tem. Não tem. Ele pode providenciar, mas ele não tem. Se você não tem amor por você não tem amor para me dar. Então, para mim, é fundamental que você se ame para que você espalhe amor à sua volta. Sim. Não tem, contra fato não tem argumento, né? É verdade. Muito bem, então sobre a Kabbalah nós vamos ter que fazer um programa inteirinho com o Kiko. Você voltaria? Com 100%. Agora fala em 3 palavras, quem é o Kiko? Um ser humano que ama viver. O Kiko é um ser humano da vida. Eu gosto de viver. A vida, ela tem, a vida é como a gastronomia. Que, aliás, você gosta de cozinhar? Amo cozinhar então, as religiões estão extremamente... Quem gosta de religião, quem gosta de espiritualidade, tem que gostar de cozinhar e tem que gostar de música. Então, porque esses são os sentidos que estão extremamente conectados. A história da alimentação no mundo passa... A história da gastronomia no mundo passa pelas religiões e a história da música também. Então, aí já é um assunto que nós vamos trazer. Eu quero citar aqui a sua linda mulher. Obrigado. Jamile, quero te conhecer pessoalmente. Você tem 3 filhos. Tem, o Rômulo, 24. O Rômulo que eu conheço. Tem a Juju, de 17, a Júlia, de 17 anos. E o Franco, que é
que é a nossa experiência cotidiana, entendeu? Da diversidade. Deve estar dando nó em vocês, né? Porque essa meninada sim, chega com chip não, pronto. eles são. E eu queria que o Kiko agora deixasse uma mensagem para vocês, para a gente encerrar esse nosso programa que estourou o tempo, mas não tem importância, porque é muito rica a informação que ele nos trouxe. Deixa para o internauta aí uma mensagem para esse momento que a gente está vivendo, olhando no olho deles. Meus amigos, né, todos vocês internautas, todo o pessoal que segue a Beth, só existe, eu acho que um modelo que faça com que a gente consiga trilhar uma jornada aqui nesse mundo físico que faz sentido. O modelo do amor é o básico do básico do básico, essa entrega, esse amor. E a oração. Puta, é estranho ver um cara assim, né? Jovem, publicitário, trabalha com política, né? Advogado. Excelente, né? Enfim, mas a oração. Eu acho que o que dá sustentação pra gente, seja você a fé que você tiver, qualquer fé, ou você que não tenha fé, mas ore, medite, tire 1 minuto, 5 minutos por dia para fazer uma prece para esse mundo, para esse país, para as pessoas que te envolvem e para todo mundo que está ao seu lado. Eu acho que só isso te dá sustentação. O restante, aquilo lá. Plantou banana, vai colher banana. Plantou maçã, vai colher maçã. E gratidão é o que eu posso te dizer, porque foi muito bom ter você aqui, tá? E você que é maravilhoso. Você está na sua missão? Já sente que está numa missão ou ainda tô na minha missão. Tirando a parte de que ele elege políticos, vamos tirar isso. Mas ele faz parte. Ele ainda não trouxe nenhum programa para falar de política, mas de qualquer maneira, tirando esse lado que você ajuda a eleger pessoas, qual é a sua missão que você sente assim, incorpora na tua alma? Eu acho que é fazer o bem. Olha para eles. Acho que a minha missão é fazer o bem. E o bem é antagônico, né? Inclusive, prometi para ela trazer Maquiavel, para ela poder entender essa minha relação com o bem e essa relação. Por que o judeu processa as coisas dessa forma? Muita gente tem um preconceito contra a gente, o antissemitismo está aí na moda de novo, né? Mas assim, fazer o bem não é uma coisa simples, não é uma coisa tão fácil. Tem que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. E ele não é entendível. Fazer o bem não é uma coisa que é simplesmente você tirar do seu e dar para as pessoas. Não é isso. Fazer o bem é muito mais complexo do que isso. Passa por toda uma razão do entendimento. Quando a Beth me convidar, a gente volta aqui. Mas volta mesmo. Para falar um pouco mais disso. Você virá sim, porque eu acho que um dos programas mais longos que eu tive desde que ele virou meia hora. Porque antes eu tinha 1 hora, e no intervalo entrava lá super-herói, não tinha nada a ver com o assunto que eu estava levando. Eu falei, então vamos fazer meia hora. Você consegue chegar ali? Quanto tempo nós temos de programa? Eu acho que 43. Então, já estouramos, mas tudo bem, minha gente, valeu. Foi muito bom. Obrigado. E agradeço a vocês, você está convidadésimo para vir aqui. Inclusive, eu quero provar uma das suas comidas, porque pelo que ele falou... Sim, vamos marcar, então a gente pode marcar de vir aqui e fazer um risoto bem legal aqui para ela. Combinado. Um risoto do Oriente Médio. E vocês... Nossa, que delícia. E vocês que acompanham Sintonia, e o Luquete, e o Paulinho da OutV, todos que vocês nos prestigiam, nos dão essa oportunidade, é um espaço, gente, que só traz boas notícias. Você pode perceber que tudo que o Kiko falou, se ele passou em alguma coisa que pode não ter agradado tanto, no final era tudo para o bem. E vamos combinar que o rapaz aqui tão jovem, tão culto, né? O Brasil, o mundo precisa de pessoas como o Kiko Jefferson Campos. Obrigado pela sua audiência e obrigado. Valeu! Abraço, Luquete. Luquete. Olha só quem eu trouxe aqui. O Nelo, manda um abraço. Se não falar que tá mandando um abraço pro Nelo, o Nelo fica bravo. Nelo Rodolfo, Luquete, Alexandre Hércules, Alex, todos vocês. Jimmy, meu amigo Jimmy, Paulinho, entendeu? Beijo pra vocês. Tchau, até a próxima quinta. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente.